Olá, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho, vamos continuar a falar um pouquinho, né, sobre as transformações da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Hoje o nosso foco vai ser observar o que acontece com o fósforo, como é essa ciclagem, como que ocorre essa transformação junto à matéria orgânica do solo. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o fósforo é um nutriente essencial para todas as formas de vida. Por quê? Porque ele faz parte, né, de várias biomoléculas, como, por exemplo, os ácidos nucleicos e o ATP. Então, é essencial que exista fósforo disponível para que os organismos possam se manter. Tá, como que o organismo obtém esse fósforo? Esse fósforo é obtido através do ortofosfato solúvel. Né? Então, assim, é uma forma que ele vai ser absorvida e ele é utilizado, assim, pelos organismos numa condição de colocá-lo junto às suas biomoléculas. No solo, que é a principal fonte dele, né? Então as plantas, os micro-organismos, quando vão absorver, ele está numa baixa concentração. Então a disponibilidade que a gente tem no solo, ela é relativamente baixa. E o que é interessante, que a célula, ela já tem uma concentração de fósforo. Então essa absorção, ela ocorre como? Ela ocorre contra um gradiente de concentração. Então, o organismo, para ele poder obter o fósforo, ele gasta energia. É um processo ativo para que possa obter o fósforo. E essa baixa concentração, ela torna o fósforo assim, um elemento difícil de ser obtido. Então, na maioria das vezes, a gente vai observar o quê? Que esse fósforo é um fator limitante ao desenvolvimento vegetal. É muito comum a gente observar o quê? Deficiência nutricional de fósforo nos vegetais. Bom, então a gente falou que ele é essencial para todas as formas de vida. Em 2010, aconteceu um fato muito relevante que marcou muito a ciência. Por quê? Porque em 3 de dezembro de 2010, a revista Science fez uma publicação de um artigo científico onde demonstrava um micro-organismo que tinha sido descoberto, um micro-organismo que não tinha fosfato. Ele simplesmente teria substituído o fosfato pelo arsênico nas suas biomoléculas. Então, isso gerou aí uma revolução imensa no meio científico. Isso começou a ser algo compartilhado em vários jornais, em vários locais, tentando saber isso. É verdade? Não é verdade? Como é que está isso? Por quê? Porque ele levava o arsênico nas biomoléculas, substituindo como fósforo no DNA. Então falou, poxa, como assim? Então ele não precisa de fósforo para ter o seu DNA, para ter o seu ATP? E isso levou uma grande discussão. Então ficou, é um micro-organismo extraterrestre, não é? O que está acontecendo? Né? Porém, muitos pesquisadores não acreditaram muito nessa história. Por quê? A ciência, ela vai, ela avança, e o que é mais interessante? A gente sempre repete. Né? Muitas das vezes o aluno fica, poxa, eu tenho que fazer um experimento de novo, eu tenho que repetir. É necessário que haja a comprovação. Então, muitos pesquisadores começaram a pesquisar aquele experimento, aquela grande descoberta. E em 2011, 2012, já começaram a surgir uma série de elementos que colocavam em dúvida aquilo ali que tinha sido publicado em 2010. Então, por exemplo, esse trabalho aqui de 2012, publicado na Science também, já demonstrava o quê? Opa, não tem arsênico, não. Não é bem isso que está acontecendo, não. Eles, então, começaram a procurar, e não conseguiram encontrar. O que eles perceberam? É que tinha algum erro que deveria estar acontecendo. Porque por mais que eles fizessem, eles não conseguiram verificar a ausência do fósforo, simplesmente só o arsenato. E aí, essa conversa, ela continuou.
Por quê? Porque o arsênio estava sendo assim estudado e aonde que estava? Então, verificou que, na verdade, o que aconteceu naquele experimento em 2010? O que se verificou é que aquele experimento de 2010 ele foi feito uma forma que tinha pouca quantidade de fósforo no meio de cultivo e eles foram substituindo fósforo pelo arsênio, fósforo pelo arsênio, fósforo pelo arsênio, até chegar uma hora que não tinha mais fósforo, só tinha o arsênio. Muito bem. Só que o que percebeu? Que, na verdade, aquela solução ali tinha uma quantidade de fósforo, uma solução salina, tinha uma quantidade de fósforo que permitia que o micro-organismo se mantivesse. Então, era uma quantidade limitada de fósforo, realmente, mas ele tinha o uso desse fósforo. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que, na verdade, aquele experimento de 2010 teve um erro muito básico. Por quê? Porque quando a gente trabalha com DNA, uma quantidade mínima já é uma coisa assim gigantesca. Eu gosto muito de brincar com os alunos, né? Uma gotinha, né? Gota tem vários tamanhos, tá certo, mas assim, quando a gente fala assim, é aquela gotinha mínima. Então, você está fazendo um meio de cultura, 1 litro, 2 litros, uma gotinha a mais, uma gotinha a menos, não vai interferir tanto assim. Será que vai? Não sei, mas na maioria das vezes você está fazendo uma quantidade grande, uma gotinha não é algo assim desproporcional. Agora, quando você fala de DNA, as coisas já mudam de figura. E perceberam então que houve um erro que na purificação do DNA. Então, era algo que isso influenciou. Por quê? Porque eles achavam arsênio, mas não era porque o micro-organismo tinha substituído o fósforo pelo arsênio. Era simplesmente por quê? Porque esses micro-organismos viviam em ambientes que tinham arsênio. E como eles não purificaram o DNA corretamente, depois eles encontraram esse arsênio. Bom, então, assim, por que essa conversa toda? Eu acho que é algo que traz para a gente diferentes aproveitamentos na nossa disciplina. Em primeiro lugar, porque essa bactéria ela é uma bactéria de solo, que ela foi encontrada, ela é uma bactéria que vive em um ambiente extremo, um ambiente que é rico em arsênio, né? E é algo que chama atenção para a gente como microbiologista. Por quê? Porque quando a gente busca algo na microbiologia, a gente realmente pode encontrar de tudo, era surpreendente, mas ao mesmo tempo, se existisse uma forma de vida que fosse capaz de fazer isso, é muito provável que seja realmente, né, um micro-organismo. Mas que demonstra para a gente o quanto que a pesquisa ela tem que ter assim, um critério que muitas das vezes a gente, no dia a dia, na correria, às vezes a gente deixa passar. E esse trabalho ele não foi publicado em qualquer revista, né? Ele foi publicado na revista Science. E isso gerou, nessa primeira publicação de 2010, isso gerou durante bastante tempo um incômodo. Por quê? Porque a revista ela ficou meio que, poxa, a Science será que perdeu a confiabilidade? Como que ela deixou publicar um trabalho desse com um erro tão primário? Tá? Então, depois se viram que esse trabalho inicial ele tinha assim, uma série de erros. Ele não trazia as informações suficientes. Então, até alegaram isso, que esse trabalho assim, jamais deveria ter sido publicado. Bom, então, o fósforo, sim, ele é essencial para todas as formas de vida. Como é que é essa ciclagem do fósforo? O ciclo do fósforo é um ciclo que ele tem o solo como seu principal reservatório. Então, o maior reservatório de fósforo ele está no solo e nos sedimentos oceânicos, tá? Então, o que a gente percebe? Que existe uma ciclagem do solo para o oceano. Essa ciclagem demonstra isso. Por quê? Porque, embora nos sedimentos oceânicos a gente tem um maior depósito, esse depósito ele é de uma reciclagem lenta. Então, o fósforo que está lá, ele não está acessível. Enquanto o fósforo que está no solo, ele é de uma maior acessibilidade. Por quê? Porque as rochas elas vão sendo decompostas e vão liberando esse fósforo.
Então, a gente percebe essa ciclagem, dizendo que o fósforo ele vai fluindo das rochas, está se transformando em temperismo, está liberando esse fósforo, e ele vai fluindo em direção ao oceano. Dá para voltar dos oceanos? Dá, mas é uma coisa lenta. Então, no fundo, a gente percebe que a biota ela trabalha mexendo nessa acessibilidade do fósforo. Por quê? Quando a gente compara, a quantidade de fósforo nos micro-organismos é muito pequena em relação a esses outros dois reservatórios. Só que é na biota que a transformação ocorre mais rápido. Então, se a gente for olhar, os oceanos têm uma quantidade gigantesca de fósforo, só que isso não está disponível. Tá? Quando a gente olha na parte terrestre, o solo tem uma quantidade boa, mas a maioria não está assim prontamente disponível. Para isso ficar disponível, a participação da biota é essencial. Então, olhar o ciclo do fósforo, pensando na microbiologia do solo, pensando no cultivo, é algo da gente entender que a gente está focando em garantir que as plantas possam ter acesso a esse fósforo. Qual é a maneira dela ter acesso? Ela vai absorver o fósforo que está na solução. Então, a gente tem que saber que no solo existem diferentes formas de fósforo. Somente o que está na solução é o que nós chamamos de fósforo solúvel, fósforo prontamente disponível, fósforo lábio. Porém, existem outras formas de fósforo que não estão disponíveis, que não estão na forma lábio. Eles estão numa forma que nós chamamos de não lábio. Como assim? Então, a gente tem fósforo que está onde? Nos minerais primários, na superfície das argilas, como componentes secundários. Isso tudo precisa voltar a ficar disponível, ficar em solução para que os vegetais possam absorver. E muitas das vezes a gente vai descobrir o quê? Que é a ação do componente biológico que vai auxiliar nessas transformações para garantir essa solubilidade. Bom, então eu já entendi quem é esse fósforo, como é que ele existe na natureza. Agora eu vou observar como ele se transforma no solo. Esse fósforo que fica na solução do solo, ele é uma quantidade mínima comparada aos outros reservatórios, às outras formas de fósforo no solo. Só que ele é a fonte prontamente disponível para os vegetais. Então, o que eu disse da biota? Essencialmente, a biomassa microbiana. É porque ela é que vai estar atuando nas outras formas de fósforo para deixá-lo numa forma solúvel. Então, a gente tem os processos de mineralização que vão pegar esse fósforo, os processos de mineralização, perdão, que vão pegar esse fósforo orgânico e transformá-lo num fósforo que possa ficar disponível. A gente tem os processos de solubilização que já vão pegar esse fósforo inorgânico e vão deixar numa forma disponível. Então, a biota é que vai trabalhar nesse fósforo e, posteriormente, vai liberá-lo para a solução. Por que eu disse posteriormente? É porque durante esse processo que a biota está trabalhando aqui, a gente tem um processo de imobilização temporária. Tá? Então, essa transformação das formas lábio e das formas não lábio é que vai garantir a disponibilidade de fósforo na solução do solo. Então, é preciso ter em mente que esse processo que disponibiliza o fósforo, ele é um processo que depende da microbiota. E esse processo que tira o fósforo, ele já é um processo que muitas das vezes ocorre de uma maneira muito rápida e muito intensa. As
reações que ocorrem no solo, que a gente vai falar um pouquinho, fazem com que um fósforo que está disponível, ele rapidamente possa ficar indisponível. Então, essa ação da biomassa vai ser essencial para garantir esse fluxo de manter fósforo disponível para essas transformações. Então, assim, a disponibilização do fósforo é um processo, muitas das vezes, lento. A biomassa acelera. O processo que retira o fósforo, coloca ele indisponível, é, na maioria das vezes, um processo bem mais rápido. Bom, falar de fósforo é entender que ele está se transformando junto da matéria orgânica. Nenhum desses elementos que a gente está estudando, a transformação dele ocorre sozinha. Ele está ocorrendo ali junto com os outros elementos. Então, o micro-organismo, ele está decompondo aquela matéria orgânica, ele está pegando carbono, mas ele também está pegando nitrogênio, ele também está pegando fósforo. Então, essa transformação, essa ciclagem, ela vai ocorrendo junto. Como já falamos, eu tenho fósforo numa forma lábil, uma forma trocável, uma forma disponível, e eu tenho um fósforo numa forma não trocável, não lábil, indisponível. E essas duas formas, disponíveis e não disponíveis, pode ser um fósforo orgânico ou um fósforo inorgânico. Qual é o principal problema? É que a gente vê que a tendência do fósforo é ele se transformar para uma forma indisponível, uma forma não lábil. A maior tendência é essa. Quais as formas de solos de fósforo que a gente encontra no nosso solo? A gente tem aquele fósforo mineral, que ele está ligado aos componentes do solo. Então, a gente percebe duas grandes frações minerais. Solos ácidos, a gente tem a presença principal de quê? Desse fósforo ligado aos óxidos de ferro e alumínio. Então, a gente tem fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Já em solos neutros ou alcalinos, a gente tem predomínio de quê? De fosfato de cálcio. E a fração orgânica? O fósforo orgânico, ele é um fósforo que está ali aonde? Na matéria orgânica do solo. Ele está principalmente na forma de quê? De fosfato de inositol, fosfolipídios e nucleotídeos. A gente vai falar um pouquinho dessas formas um pouquinho mais para frente. Bom, o que eu preciso entender quando a gente fala dessa fração lábil e não lábil? Não falta fósforo no solo. O fósforo está presente no solo, só que em sua maioria numa forma não lábil. Então, o que a gente percebe? Aqui é um trabalho feito com 3 diferentes tipos de solo. Um latossolo vermelho, vermelho escuro e roxo. Tá, é uma classificação, né, já antiga. E o que a gente percebe? A gente percebe uma grande quantidade de fósforo não lábil, insolúvel, e fósforo pouco lábil. Olha só. Então, olha a quantidade que a gente tem disso no solo. Esse fosfato, esse fósforo, ele não está disponível para a planta. E a gente está querendo observar, tá, mas e se tiver cultivo? E se eu não tiver cultivo nesse solo? Como é que está a disponibilidade? Olha a quantidade que você tem. Mínima quando você compara com as frações não lábeis. E aonde que está a grande sacada? Que se a gente olhar a quantidade de fósforo que tem na biomassa microbiana, a gente vê que ela representa um percentual grande em relação ao fósforo que está na forma lábil. Então, esse é o grande foco dessa aula de hoje. É a gente perceber que o fósforo está presente no solo, só que ele não está disponível. E a biomassa, embora ela seja apresente uma quantidade pequena de fósforo, pela rápida transformação, é ela que garante a disponibilidade de fósforo para o cultivo vegetal. É ela que garante essa reciclagem de fósforo. Porém,
por mais que a microbiota atue disponibilizando esse fosfato, disponibilizando esse fósforo, a gente percebe que muitas das vezes ainda falta. Por quê? Porque diferentes fatores levam esse fósforo a ficar numa forma não lábil. Uma delas é o pH do solo. Então, a gente percebe que a maior disponibilidade de fósforo vai estar onde? Quando a gente tem um pH no solo em torno de 6, 6,5, é onde a gente tem ali entre 5,5 e 6, é onde a gente tem a melhor disponibilidade. Então, o aumento de pH, uma redução de pH, vai diminuir essa disponibilidade de fósforo. Por isso, práticas como a calagem são altamente recomendáveis para a gente garantir, né, essa disponibilidade. Claro, interfere numa série de outros fatores, mas olhando simplesmente para o fósforo, o que a gente percebe? Que, obviamente, ao fazer uma calagem, a gente interfere no pH. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue aumentar a disponibilidade de fósforo. Então, percebam, uma dose de 2 a 2,4 toneladas por hectare, nesse experimento, demonstrou uma maior disponibilidade de fósforo. E essa dose de calcário, ela estava justamente mexendo o quê? No pH. Então, eles observaram que com essa dose você tinha um pH em torno de 6, e era justamente onde a gente tinha a maior disponibilidade de fósforo. Porém, existem outras práticas que também podem ser utilizadas para mexer nessa disponibilidade de fósforo. Uma delas é a aplicação do biochar, do biocarvão. Então, o biocarvão ele tem uma série de características, tá? Que ele mexe assim na estrutura do solo, ele auxilia a microbiota, então ele traz uma série de benefícios. E um desses benefícios está relacionado à disponibilidade de fósforo. Então, o que se observou? O que a gente tem aqui nesse experimento? Esse experimento ele demonstra a avaliação de 0 a 10 e a avaliação de 0 a 20. Então, eles observaram em profundidade como é que era a disponibilidade desse fósforo solúvel em função da aplicação desse biocarvão. E o que eles observaram aqui? Por que tem essas duas curvas? É porque uma curva, eles não fizeram a aplicação de quê? De fertilizante. Então, eles observaram simplesmente como ficava a disponibilidade sem fazer a aplicação de NPK. E aí eles viram que nesse solo, um vermelho amarelo, se você não aplicasse fertilizante, mesmo aplicando o biocarvão, a disponibilidade do fósforo solúvel praticamente não mudava. Mas quando você aplicava o NPK, se você simplesmente aplicasse o biocarvão junto, a disponibilidade aumentava muito mais. Tanto de 0 a 10 quanto de 10 a 20. Então, veja aquilo que a gente falou. A aplicação do fósforo no solo, ela ocorre, mas ela ocorre de uma maneira o quê? Ineficiente, porque você disponibiliza, mas o solo capta aquele fósforo. Então, você precisa de práticas que garantam que aquele fósforo que foi aplicado, ele se mantenha disponível. Então, esse experimento ele demonstrou que o biocarvão é uma prática viável. Por quê? Porque quando você aplica junto com a adubação fosfatada, ele garante que aquele fósforo ele vai ficar mais disponível. Tá? Então, eles observaram isso nas duas profundidades, no latossolo vermelho e amarelo. Mas olha que interessante. Nesse mesmo trabalho, eles observaram um outro tipo de solo. Então, num plintossolo áplico, eles observaram que mesmo na ausência da aplicação do fertilizante, a simples aplicação do biocarvão aumentou e muito essa disponibilidade. Então, vejam, o que o biocarvão fez aqui? Ele fez com que aquele fósforo que estava na fração não lábil, que estava indisponível, ele ficasse disponível.
E olha que interessante, porque eles garantiram uma disponibilidade até maior do que é obtida quando? Quando eles fizeram a aplicação do fertilizante. Então, percebam, existe o fósforo no solo. O que a gente precisa é encontrar mecanismos para garantir essa disponibilidade. Então, a gente percebe que o solo ele é a fonte desse fósforo. Só que, ao mesmo tempo, ele é um dreno. E a gente vê que essa intemperização, que o intemperismo tem fazendo com que o fósforo fique cada vez em formas menos disponíveis. Então, essas mudanças na carga aumentam o quê? A fixação desse fósforo, tornando ele cada vez menos disponível. Então, embora o solo seja a fonte, ele muitas das vezes está atuando como dreno. E esse dreno que o solo faz gera o quê? Uma competição. Planta e solo estão competindo pelo fósforo. Só que o solo ele tem uma capacidade de drenar, de absorver esse fósforo muito maior que os vegetais. Então, por isso que muitas das vezes a gente observa essa deficiência de fósforo nos solos. Bom, então fica claro isso, que embora os organismos vivos dependam de pequenas quantidades de fósforo, essa baixa disponibilidade no solo faz com que ele seja, muitas das vezes, um elemento limitante. E isso tudo está muito relacionado ao quê? Aos processos que fixam esse fósforo nas partículas do solo. Então, é essencial que a gente possa entender que processos que permitem o quê? A volta, a disponibilização desse fósforo. E a gente vai ver que a maioria desses processos são muito dependentes da microbiota do solo. Então, a gente precisa entender os processos que interferem na mineralização, os processos que interferem na solubilização, para a gente perceber essa disponibilidade. E o fato é que, nos últimos anos, houve um aumento, né? Mas a gente ainda tem uma pequena quantidade de estudos realmente focada nesses processos biológicos que disponibilizam o fósforo. Então, agora, a gente vai entrar nas transformações do fósforo que envolvem os micro-organismos propriamente ditos, que envolvem diretamente a ação dessa microbiota. A gente diz que os micro-organismos, eles atuam aí fazendo essa reciclagem rápida. Então, esse fósforo biológico, ele tem uma essência e uma importância gigante, porque é ele que vai estar ali disponível. Os micro-organismos usam e liberam, os micro-organismos usam e liberam. E na maioria das vezes a gente fala muito mais dessa ciclagem pelos micro-organismos do que a ciclagem em relação aos vegetais. Por quê? Por causa dessa velocidade. O vegetal é muito maior, sim, mas a velocidade com que esses micro-organismos morrem e disponibilizam é muito maior do que o vegetal. Então, a gente pode dizer que os micro-organismos reciclam 70 vezes mais do que a fitomassa, do que esses vegetais. Por isso, essa grande importância. Tá? E, em função disso, muitas das vezes se faz uma relação. Que relação? No meu solo eu vejo que tem uma quantidade grande de fósforo orgânico. Esse é mais disponível, legal. Mas eu quero saber qual é a relação desse orgânico que está nos micro-organismos, não simplesmente nos outros componentes biológicos. Por quê? Porque devido a essa reciclagem, eu consigo ter uma ideia da labilidade, ou seja, da velocidade, da disponibilidade desse fósforo. E entender que esse componente ele vai estar o tempo todo interagindo
é essencial. Como assim interagindo? Se a gente pensa na planta e que ela precisa obter o fósforo e que ela depende dos micro-organismos, a gente já se lembra da rizosfera. Por quê? Porque é na rizosfera que a planta tenta atrair esses micro-organismos para que eles possam auxiliá-la. Então, a gente observa que na rizosfera existe uma grande quantidade de micro-organismos atuando aqui. E eles estão atuando como? De diferentes maneiras. Eles podem estar atuando na mineralização do fósforo orgânico, eles podem estar atuando na solubilização desse fósforo inorgânico. Para quê? Para garantir essa disponibilidade. Nessa aula de hoje, a gente vai focar principalmente nesses micro-organismos que estão atuando aqui. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de rizosfera, a gente tem ali um mundo, né? Por exemplo, a gente vai ter diferentes micro-organismos atuando de uma forma sinérgica. Existe um sinergismo que atua. Por quê? Porque um auxilia o outro e amplifica esse processo. Olhando de uma outra maneira, o que está acontecendo na rizosfera é a junção de diferentes fatores. Hoje a gente está focando no fósforo, mas não se esqueça que nessa planta, por exemplo, nessa rizosfera, ela pode estar nodulada, ela pode ter um micro-organismo que está aqui fixando nitrogênio, ela pode estar micorrizada, então ela tem um fungo aqui que está auxiliando ela nesse processo. E, além disso, a biomassa que está livre aqui nessa biosfera vai estar atuando, então, na mineralização e solubilização. E é o conjunto disso tudo que vai garantir que a planta possa obter o fosfato. Muito bem, entendi. Então, a gente tem ali diferentes micro-organismos que atuam para disponibilizar esse fósforo. Só que essa pergunta, ela deixa a gente ainda com uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Se os micro-organismos mineralizadores e solubilizadores de fosfatos e fungos formadores de micorrizas arbusculares são tão abundantes e de ocorrência tão generalizada no solo, que é, por sua vez, a segunda maior reserva de fósforo do planeta, por que as plantas têm seu crescimento tão limitado por esse elemento? Então, é isso que se tenta resolver, que se tenta realmente mudar nessa dinâmica de fósforo. Micro-organismos existem. A capacidade microbiana ela é ampla. Existem diferentes micro-organismos. Só que, ainda assim, a disponibilidade de fósforo é um fator limitante. Então, não é uma coisa tão simples de ser manejada. Né? A gente pode dizer, não, pega o micro-organismo solubilizador e coloca lá. Não, vamos achar um fungo micorrízico, vamos deixar nossas plantas todas micorrizadas. Vamos... E ainda assim, a disponibilidade de fósforo continua sendo um fator limitante. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa mineralização. Como que os micro-organismos atuam nesse processo de mineralização? O fósforo orgânico, ele está ali com uma parcela grande do fósforo presente no solo. Então, a gente pode ter solos onde até 40% do fósforo que existe lá está na forma orgânica, tá? Enquanto a gente pode ter aí solos onde essa proporção é bem menor. Por isso, a importância do vegetal, a importância dessa biota para garantir uma maior quantidade de fósforo total. E o que a gente observa? Quais são as formas de fósforo? A gente tem fosfolipídios, a gente tem ácidos nucleicos e a gente tem a maior parte nesse fosfato de inositol. Então, é ele que vai ser principalmente mineralizado para deixar esse fósforo disponível. Essa mineralização, a mineralização biológica de fosfato, de fósforo, ela vai ocorrer principalmente como?
através das enzimas que os micro-organismos e os vegetais também podem liberar no solo para hidrolisar esse fósforo. Essas enzimas, elas conseguem quebrar essa ligação que mantinha esse fósforo firme, disponibilizando ele, colocando ele disponível na solução do solo. E nesse contexto, muitas das vezes avaliar a atividade dessas enzimas, das fosfatases, significa a gente perceber como é que está a transformação da matéria orgânica do solo. Então, a gente vê diferentes processos onde se avalia a ação dessas fosfatases para entender como é que está a dinâmica desses micro-organismos. Diferentes enzimas estão envolvidas nesse processo. Então, as fitases são as principais, porque são elas que degradam o fosfato de inositol. Muitos micro-organismos do solo produzem essas enzimas para degradar essa matéria orgânica, para degradar esse fosfato de inositol. Essa mineralização, ela ocorre durante a transformação da matéria orgânica. Então, aqueles fatores que interferem na transformação da matéria orgânica vão interferir na mineralização do fósforo orgânico. Então, não posso ter o quê? Condições extremas. Temperaturas maiores que 30 graus são boas, mas eu não preciso ali algo acima de 40. Então, a gente vai dizer que uma temperatura ao redor de 30 graus, ela favorece essa mineralização. Faixa de pH próxima ao neutro. E a relação carbono-fosfato, ela também vai ser importante. Por quê? Porque a gente quer garantir a mineralização e evitar a imobilização. Lembra que a gente falou disso quando a gente estudou nitrogênio? Então, existe essa relação CN, existe essa relação CP. A gente vai falar mais sobre imobilização já já. Então, vamos dar uma olhada no experimento que avaliou a ação dessas fosfatases. Então, percebam, existem dois tipos de fosfatases que são normalmente estudadas quando a gente fala desse processo. Uma fosfatase alcalina e uma fosfatase ácida. Então, a liberação dessas enzimas pelos micro-organismos é dependente do pH. Então, percebam, né? Então, existe uma enzima específica para cada tipo de pH, para cada valor de pH. E, normalmente, a gente observa o quê? Que essa fosfatase ácida, ela apresenta os melhores resultados quando comparada à fosfatase alcalina. Nesse experimento, eles fizeram um trabalho observando a inoculação de diferentes estirpes, tá? Então, eles observaram a inoculação de pseudomonas e tricoderma. Eles fizeram isso de uma forma isolada e de uma forma conjunta. Então, percebam que a fosfatase ácida, ela apresentou um efeito bem significativo da inoculação desses micro-organismos. Enquanto a fosfatase alcalina, esse resultado ele já foi um pouco confuso, né? Porém, quando a inoculação foi feita de forma conjunta, com os dois micro-organismos, esse efeito já foi melhor presente, ficou um pouco mais claro em relação ao controle. E isso se observou de uma maneira expressiva onde? Na produtividade dessa cultura. Isso daí eles estavam avaliando alface e o que eles observaram? Que a produtividade ela foi realmente superior com a inoculação desses micro-organismos. E houve uma correlação quando se comparou a produtividade com a ação da fosfatase ácida. Então, observa que a atividade dessa enzima no solo, ou seja, os micro-organismos estarem atuando, liberando essa enzima está atuando de uma forma efetiva no solo, foi um dos fatores que influenciaram na produtividade dessa cultura, né? Então, nesse experimento, eles observaram essa correlação. Muito bem. Então, está ocorrendo a mineralização
mas ao mesmo tempo também está ocorrendo quem? A imobilização. Por quê? Porque a imobilização ela está relacionada ao uso desse fósforo pelos micro-organismos. Então, os micro-organismos precisam desse fósforo para compor as suas próprias biomoléculas. Então, esse fósforo microbiano, ele é uma fração variável. Por quê? Porque depende da quantidade de micro-organismos que eu tenho, né? Só que ele tem uma representatividade grande. Ele tem uma representatividade em relação ao fósforo total e em relação ao fósforo orgânico. Isso varia de solo para solo, isso varia de manejo para manejo. Mas percebam que o nosso objetivo tem que ser aumentar essa proporção aqui. E esse fósforo que está imobilizado, embora ele não esteja disponível, a ciclagem é rápida. Então, ele vai estar em breve disponível para os vegetais. Dificilmente você vai observar isso, ele sendo um dreno de fósforo. São raras as situações onde ocorre realmente uma imobilização líquida desse fósforo. Tá? Ele é bem dinâmico e por isso ele vai ser importante em solos pobres, porque ele garante essa liberação gradativa de fósforo. Então, assim, como eu já disse, a imobilização está ocorrendo junto com a mineralização, porque os micro-organismos estão usando para compor a sua biomassa. Difícil de ocorrer, tá? Porque é uma quantidade que é mínima de ser exigida, mas ela vai ocorrer sempre que tiver uma concentração abaixo da exigida pela microbiota. E o que a gente observa? Qual é essa quantidade aí que existe, que é exigida, né? Os micro-organismos exigem uma quantidade bem maior de fósforo do que as plantas. Então, eles precisam de 10 a 20 miligramas de fósforo por quilo, enquanto as plantas só precisam de 1 miligrama por quilo, tá? Então, essa necessidade de fósforo faz com que essa imobilização ela só ocorra quando a relação CP for insuficiente para que aqueles micro-organismos possam utilizar. Tá? Então, ela só vai ocorrer quando ela for superior a 300. E por que eu disse que é um pouco difícil de ocorrer? Porque na maioria das plantas a gente observa uma relação CP inferior a isso. Então, na maioria das condições, a gente vai observar que existe uma quantidade de fósforo na biomassa suficiente para que os micro-organismos possam utilizar. Então, é pouco provável que haja uma imobilização líquida que resulte em prejuízo para as plantas. Então, os micro-organismos conseguem utilizar esse fósforo, eles imobilizam? Sim. Só que não é uma imobilização que efetivamente cause prejuízo para os vegetais. E a solubilização? Como que ocorre esse processo de solubilização? Bom, a solubilização já está se referindo a você transformar aquele fosfato que está ali na solução, que está ali no solo, insolúvel, colocá-lo em solução, deixá-lo disponível para a planta. Bom, diferentes micro-organismos são capazes de solubilizar fosfato. Eu tenho no solo tanto micro-organismos heterotróficos como autotróficos, tanto bactérias quanto fungos. Então, é uma coisa assim que é, vamos dizer assim, bem comum entre os micro-organismos do solo. O que se fala é que, assim, né, que os fungos ele tem uma eficiência maior nessa solubilização.
Porém, a gente tem um maior número de bactérias atuando nesse processo. Muitos micro-organismos são capazes de solubilizar, só que eles apresentam diferentes eficiências em função do tipo de fosfato que tem naquele solo. Solubilizar fosfato de cálcio é uma coisa amplamente comum. Já solubilizar ferro e alumínio não é tão fácil assim. Então, poucos os micro-organismos solubilizam os fosfatos de ferro e alumínio. Qual é o principal mecanismo utilizado nesse processo de solubilização? O principal mecanismo está relacionado à redução do pH. Então, na maioria das vezes, isso envolve a extrusão de prótons ou isso envolve a produção de ácidos orgânicos. Então, os micro-organismos liberam prótons, liberam ácidos orgânicos que vão atuar nesses fosfatos para causar a sua solubilização. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que existem diferentes tipos de fosfatos que estão numa forma indisponível. É necessário que esse fósforo fique solúvel. Então, para isso, diferentes mecanismos podem ser utilizados. A liberação de ácidos orgânicos é uma forma bem comum. Então, a maioria dos micro-organismos libera esses ácidos orgânicos que atuam para solubilizar esse fosfato. Que micro-organismos? Por exemplo, micro-organismos que a gente está acostumado a ver em outros processos. Então, a gente precisa entender que o micro-organismo ele é multifuncional. Dificilmente um micro-organismo só fixa nitrogênio. A gente vai ouvir falar dele em diferentes outros processos. Sim, então um risóbio que é capaz de estar nodulando, que é capaz de estar fixando nitrogênio, ele também é capaz de solubilizar fosfato. Então a gente observa que diferentes gêneros são capazes de solubilizar fosfato, tanto de bactérias quanto de fungos. Então, o que fica claro? A solubilização de fosfato não é uma exceção, pelo contrário, é uma coisa que está muito comum na população do solo. Então, a gente observa que grande parte dos micro-organismos são capazes de solubilizar. Claro, existem diferenças na eficiência. Então, a quantidade que cada um solubiliza é diferente. Então, existem aqueles de grande eficiência e existem aqueles de baixa eficiência, mas que ainda assim são positivos, são capazes de solubilizar. Só ácido orgânico? Não, mas é o principal mecanismo que é utilizado nessa solubilização. É ele que atua para deixar esse fosfato disponível. A rizosfera é o ponto principal. Por quê? Porque é na rizosfera que a gente tem a maior abundância de micro-organismos. Né? A gente tem a maior densidade e maior diversidade. Então, a gente percebe que na rizosfera é onde a gente vai ter a maior população desses micro-organismos. Só que, se a gente for considerar apenas em relação à solubilização de fosfato, não se percebe uma especificidade, não se percebe uma seleção dos micro-organismos que ali atuam. Então, diferentes gêneros presentes nessa rizosfera são capazes de solubilizar fosfato. E o grande problema? É possível determinar se existem micro-organismos com capacidade de solubilizar fósforo. Legal. Você é capaz de avaliar aqueles micro-organismos, é capaz de isolar, mas é difícil de fazer uma relação entre a presença daqueles micro-organismos e a real disponibilidade de fósforo. Ou seja, o micro-organismo está lá e, teoricamente, ele tem a capacidade de solubilizar. Mas se realmente esse fósforo ele fica disponível, isso é uma outra conversa. Como assim?
Simples. Em laboratório, existem diferentes técnicas que podem ser usadas para avaliar o micro-organismo e determinar se ele é ou se ele não é capaz de solubilizar fosfato. Isso é uma técnica de visualização em placa, aonde você prepara um meio de cultivo com um fosfato insolúvel, e aí você coloca a colônia do micro-organismo que você quer avaliar. Por quê? Porque esse fosfato insolúvel, ele deixa o meio turvo, o meio fica opaco, é um meio denso. Quando o micro-organismo solubiliza, ao redor dele cria um halo de solubilização. Por que é um halo de solubilização? É sinal de que o micro-organismo solubilizou. Ele liberou ácidos orgânicos, principalmente, que vão ali degradando, liberando aquele fosfato para que ele possa utilizar. Então, esse halo, ele é essa demonstração e muitas das vezes utilizado como uma forma inicial de avaliar a capacidade. Por quê? Porque tem micro-organismo que forma um halo pequenininho, tem micro-organismo que já forma um halo grande. Só que percebam, isso é um processo in vitro, um processo feito em laboratório. E na maioria das vezes é difícil de você relacionar esse resultado com o que ocorre no solo. Como assim? Muitos e muitos trabalhos já determinaram que diferentes isolados são capazes de solubilizar fosfato. Micro-organismo com halo imenso, nossa, olha, esse solubiliza muito. Porém, quando você leva esse micro-organismo para um experimento em solo, seja na casa de vegetação e principalmente em campo, aquele micro-organismo não demonstra os efeitos desejados. Então, você não consegue ver um resultado real de ganho pela planta da presença desse micro-organismo, da solubilização desse fosfato. E aí, tem vários motivos que podem explicar isso. Por que no laboratório o meu micro-organismo é ótimo e quando eu levo ele para campo, isso deixa de acontecer? Então, existem fatores que podem ser explorados. Por exemplo, a primeira dela é que uma coisa é quando eu estou em placa, eu dei para ele todas as condições ideais, eu coloquei ele na temperatura ideal, na umidade ideal, com o meio que ele gosta, do jeito. Quando ele vai para campo, é diferente. Então, talvez ele não consiga sobreviver naquele ambiente, ele não consiga colonizar aquela rizosfera. E um dos motivos que podem levar a essa dificuldade dele sobreviver e colonizar pode ser a própria o quê? Competição. No solo, já existe uma comunidade que ela está ali pré-estabelecida. Então, aquele micro-organismo que eu estou introduzindo, ele tem que ser capaz de competir para ele se manter naquela rizosfera. E talvez aquele seu micro-organismo ele seja bom de solubilizar, mas ele não tem uma grande competibilidade, ele não seja capaz de entrar naquele ambiente. Né? E uma outra coisa que muitas das vezes a gente não leva em consideração, mas é essencial, o micro-organismo está produzindo os ácidos orgânicos. Então, ele precisa ter a disponibilidade de elementos minerais para que ele gere aqueles ácidos orgânicos, para que ele gere aqueles componentes que ele precisa. No meio de cultura eu forneci. Será que no solo ele vai achar? Então, existem diferentes fatores que podem estar interferindo e impedindo que aquele micro-organismo, que no laboratório foi maravilhoso, quando chega em campo, ele não consegue demonstrar esse mesmo resultado. E isso, por muito tempo, impediu que se tivesse um inoculante comercial, um inoculante que pudesse ser amplamente utilizado para solubilização de fosfato. Recentemente, por que recentemente? É algo de agosto de 2019. O que se tem de estudo desses micro-organismos que solubilizam fosfato é coisa para mais de 30, 40 anos.
E simplesmente em 2019 é que o primeiro inoculante com tecnologia brasileira foi lançado. Então, esse inoculante é um produto que ele foi desenvolvido junto com a Embrapa. Tá? A Embrapa é quem forneceu os micro-organismos e uma outra empresa particular é quem está colocando isso de uma forma comercial. Então, esse inoculante ele tem a junção de 2 micro-organismos, 2 bacilos que vão estar atuando nesse processo. É um inoculante que ele já foi testado e por isso ele é recomendado para o milho e para a soja, tá? E ele tem aí uma recomendação de uso, qual é a dosagem, qual é a maneira como você deve aplicar. Bom, embora seja uma coisa recente, esse inoculante ele vem trazendo aí uma série de resultados que assim tem deixado os produtores, os pesquisadores bem animados. O inoculante ele foi produzido e ele tem que continuar sendo testado para garantir o quê? A viabilidade desse processo, se é técnica e econômica. Então, é possível realmente utilizar esse inoculante nas culturas de milho e soja? Então, foram realizados diferentes experimentos em diferentes estados para verificar isso. Então, com relação ao milho, no Mato Grosso foi feito apenas um experimento, tá? Mas se observou o quê? Um ganho significativo nesse processo. Então, se ampliou em 14 sacas por hectare esse processo, apenas com a utilização desse inoculante. Com relação à soja, essa visão ficou bem mais ampla. Por quê? Porque foram feitos 48 experimentos e se observou um ganho de 3,5 sacas por hectare. E percebam que o custo da aplicação ele é muito baixo. Então, ele compensa significativamente que ele seja feito. Então, você observa o custo e o ganho que ocorreu. Tá? Então, esse inoculante é algo que ainda está aí novo, mas ele já veio trazendo aí um grande aumento nessa produtividade. É muito provável que essa tecnologia ela vá se estabelecendo ao longo dos anos. É provável que talvez outras empresas, outras marcas, outras cepas de micro-organismos possam ser adaptadas para esse processo. E já se tem alguns trabalhos testando em outras culturas, né? Então, por enquanto, só está recomendado para milho e soja, mas já se tem teste em cana, feijão, arroz, sorgo, braquiária, café, tá? Então, outras culturas provavelmente poderão ser utilizadas e obter ganho efetivamente com esse inoculante. Bom, então esse era o nosso conteúdo relativo à dinâmica do fósforo no solo e suas transformações microbiológicas. E para a gente poder dar uma ênfase nesse trabalho, eu recomendo o livro de Microbiologia e Bioquímica do Solo, capítulo 7, e o Microbiologia do Solo, capítulo 10. Muito obrigada, até a próxima.